Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado financeiro brasileiro que sofre severas influências no mercado externo. Você vai ver que o problema da safra de soja no Brasil está diretamente ligado às condições climáticas, principalmente daqui para frente. Vamos falar da situação também do tempo no Brasil, a qual está preocupando o setor produtivo agropecuário. E você vai ver como está o mercado de lácteos em nível Brasil e também mundial. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, vice-reitor da faculdade Unimais. E nós vamos falar de expectativa de vida, idade da população brasileira e outros pontos importantes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado financeiro brasileiro que sofre as severas influências do mercado externo. Os mercados atravessam um período de cautela marcado pela combinação de fatores externos e domésticos que elevam a volatilidade financeira e reforçam a postura defensiva dos investidores. No ambiente doméstico, antes da divulgação do fraco resultado do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre do ano passado, as falas de tom mais duro de dirigentes do Banco Central tiveram impacto limitado. A reação mais consistente veio após o aumento da incerteza política, que ampliou a sensibilidade dos ativos. E dentro desse contexto, a combinação de riscos fiscais, políticos, tarifários e geopolíticos contribuiu para a valorização do dólar, que encerrou a semana anterior a R$ 5,45, representando uma depreciação semanal de 2,2% do real, o segundo pior desempenho entre 24 moedas emergentes acompanhadas. A projeção do Banco Central é de que a moeda americana termine o ano em R$ 5,50. O PIB do terceiro trimestre avançou 0,1% frente ao trimestre anterior, confirmando a perda de tração da atividade em diversos componentes de oferta e demanda, reflexo dos efeitos defasados da política monetária restritiva. Com revisões positivas para 2025, a expectativa de crescimento foi elevada para 2,2%, enquanto a projeção para 2026 foi mantida em 1,6%. A agenda da semana concentrada e também concentra divulgações relevantes no Brasil, como IPCA de novembro, decisão do Copom, vendas no varejo e volume de serviços, além de indicadores e decisões de política monetária em países da região. E agora vamos comentar da situação climática no Brasil e a qual é muito preocupante, principalmente para o setor produtivo agropecuário. O Brasil atravessa um período de instabilidade climática marcado por dificuldades na consolidação de padrões claros de chuva e temperatura, com impactos relevantes para diferentes regiões do país. De acordo com a análise da AZ Group, a influência da Laninha ainda não resultou em um comportamento homogêneo das precipitações ao longo do território nacional. Os dados indicam que, em dezembro, existe uma faixa do país com chuvas acima da média histórica, enquanto grande parte das demais áreas registra volume abaixo do normal. Esse cenário reforça
a irregularidade das precipitações, que continuam sendo um desafio para o planejamento agropecuário. Em janeiro, observa-se uma tendência de chuvas mais próximas das médias, embora esse movimento ainda seja considerado pontual e sem força suficiente para caracterizar uma mudança consistente no padrão climático. Para fevereiro, o cenário volta a mostrar contrastes regionais, com áreas alternando entre volumes ligeiramente acima e abaixo do esperado. No caso das temperaturas, as projeções apontam para marcas térmicas superiores às médias históricas ao longo do mês de dezembro em boa parte do país. E esse comportamento, ele tende a perder intensidade ao longo do trimestre, com os mesmos seguintes apresentando valores mais próximos da normalidade. A região central do Brasil, ela aparece como a área com maiores desvios positivos em relação às médias, concentrando as diferenças mais significativas no período analisado. Já para fevereiro, a tendência indica temperaturas mais alinhadas aos padrões históricos, reduzindo a intensidade das anomalias observadas anteriormente. E você vai ver agora que a situação da safra de soja do Brasil, ela está diretamente ligada às condições climáticas, principalmente daqui para frente. O desempenho da safra brasileira de soja, ela segue diretamente condicionado ao comportamento das chuvas que aconteceram em dezembro. Pelo menos é uma análise feita pelo Itaú BBA. Em novembro, as precipitações, elas retornaram com maior consistência às áreas produtoras do centro-oeste do país, ainda de forma irregular, favorecendo o avanço do plantio e a recuperação inicial das lavouras. De acordo com o banco, o fortalecimento do fenômeno Laninha, ele direcionou os principais volumes de chuva para as regiões centro e norte, criando um ambiente climático mais favorável. E nessas áreas, apesar de os mapas indicarem acumulados próximos à média histórica, a distribuição espaçada das precipitações manteve assim alguns núcleos agrícolas sob estresse hídrico. As áreas mais afetadas pela irregularidade das chuvas incluem o sul do Mato Grosso e o estado de Goiás, onde mesmo com a melhora em relação a outubro, o armazenamento hídrico do solo permaneceu abaixo do nível ideal em pontos específicos. E essa condição exige atenção quanto ao desenvolvimento das lavouras nas próximas semanas. No sul do Brasil, a influência do Laninha reforçou o predomínio do tempo seco no Rio Grande do Sul. E esse cenário favoreceu a colheita das culturas de inverno e o avanço da semeadura do arroz, mas prejudicou o plantio das culturas de verão, como soja e milho, devido à restrição hídrica. Em áreas de soja no estado, a falta de umidade resultou em falhas pontuais na germinação e no estabelecimento das lavouras, levando produtores a realizarem replantios. Segundo o Itaú BBA, esses casos ainda ocorrem em níveis baixos, mas refletem a sensibilidade da cultura à irregularidade das chuvas. Entre o fim de novembro e o início de dezembro, eventos climáticos extremos também foram registrados em algumas regiões, incluindo a formação de ciclones acompanhados por pancadas intensas, ventos fortes e queda de granizo. Esses fenômenos causaram danos localizados e exigiram replantios pontuais. E diante desse cenário, o comportamento das chuvas ao longo de dezembro
será determinante para consolidar o potencial produtivo da safra de soja. A continuidade das precipitações de forma mais regular tende a reduzir o estresse hídrico, enquanto novos eventos extremos ou períodos prolongados de seca podem comprometer o desempenho das lavouras em regiões específicas. E agora vamos falar do mercado de lácteos em nível Brasil e também mundial. Na segunda quinzena de dezembro, o preço médio nacional do leite spot foi de R$ 1,74 por litro, registrando uma redução de 4 centavos em relação à quinzena anterior, segundo dados do Milk Point Mercado. A segunda quinzena de dezembro, ela seguiu marcada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda devido ao cenário de ampla disponibilidade de leite no mercado spot. O elevado volume ofertado segue pressionando as negociações entre produtores e laticínios, resultando em novos recuos nos preços. Todas as regiões registraram queda nos preços praticados, evidenciando a dificuldade das indústrias em absorver o excedente produzido. O leilão da plataforma Global Dairy Trade, de número 394, realizado no último dia 16 de dezembro, apresentou movimentos mistos entre produtos, porém, o preço médio Price Index dos produtos negociados, ele recuou 4,4%, chegando a $3.341 por tonelada, atingindo o menor valor desde dezembro de 2023. A segunda maior queda do leilão foi observada na gordura anidra do leite, que acumulou o quarto recuo consecutivo, atingindo o preço médio de $5.602 por tonelada. A manteiga também apresentou desvalorização, com queda de 2,5%, sendo negociada a $5.012 por tonelada. E na contramão, a lactose registrou a maior alta do leilão, com valorização de 14,4%, alcançando $1.430 por tonelada e retornando a níveis não observados desde maio. Em seguida, a mussarela apresentou avanço de 6,7%, com preço médio de $3.395 por tonelada. E depois do intervalo eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio Antônio Ribeiro é economista, vice-reitor da Faculdade Unimais, e nós vamos falar de expectativa de vida, idade da população e outros pontos importantes. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, ele é vice-reitor da Faculdade Unimais e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de vida, expectativa de vida, idade da população, a influência que tem isso no mercado de trabalho, que é muito grande. O Brasil tem uma força jovem muito grande, mas a turma não quer trabalhar. E a turma que está querendo trabalhar é uma população aí acima dos 35, 40 anos, é a que está segurando as pontas do nosso país. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Bom dia aí aos nossos espectadores. Pois é, Márcio. Tem uma turma jovem aí, 15, 16, 18, 20 anos, 25, mas de maneira geral, uma turma que não está querendo pegar no pesado não, né? Sim, Toninho, a gente tem visto, né, que a cada ano a população que está trabalhando, né, que está na ativa, tem envelhecido.
né, as camadas mais jovens da população cada vez mais têm se distanciado do mercado de trabalho e isso traz uma série de problemas, principalmente se olhar em longo prazo. Com esse envelhecimento, você começa a ter perda de produtividade, né, e a situação se complica. Só não está pior ainda, né, isso não afetou de uma forma mais drástica, né, a produção brasileira em função das automações, né, os processos, né, modernos que hoje têm e demandam um pouco menos mão de obra do que era há 20, 30 anos atrás. Ô, Márcio, me fala da idade ativa. Idade ativa. Sim, Tony, hoje o que a gente tem visto, né, os dados têm mostrado que cada vez mais tem reduzido, né, essa população. Se você olhar aí nos dois gráficos, né, que a gente percebe aí, né, a população em idade ativa, né, e a composição da faixa etária da força de trabalho, você vê que ela tem sido composta ano a ano, né, mesmo se a gente olhar ali dados que trazem lá de 2012 para cá, que ela está reduzindo, né? A população jovem tem se afastado do mercado de trabalho e isso agrava cada vez mais. Fica bem evidente esses números, né, a forma que tem crescido a presença da população idosa. Muita gente aposentado que está precisando voltar para o mercado de trabalho em função dessa carência de mão de obra do pessoal mais jovem. Hoje, se você vai em grandes redes de supermercado, é comum você ver o público 60 a mais ali trabalhando em caixa, em reposição de mercadorias, né, para suprir essa deficiência que tem da presença dos mais jovens. Bom, isso nós vimos a idade ativa. E jovens, então? Complementa para nós essa relação de jovens. O que eu observo é que, de maneira geral, a turma parece que não está querendo estudar, não, e está mais preocupada com essas novidades que nós estamos tendo no mundo da internet, onde tudo é fácil. Aperta um botão, sai um texto pronto daquilo que você está querendo. Sim, Tony. Sim, quando a gente olha hoje, né, a composição dos jovens, principalmente ali em níveis educacionais, você percebe que cada vez mais você tem pessoas, né, já aí numa idade que deveria ter concluído o ensino médio e ainda não concluíram, né? Uma boa parte delas, nem o ensino fundamental foi concluído ainda. Quando você olha essa composição, ela preocupa. O jovem está atrasando mais tempo no seu estudo. Hoje, quando você olha essa população de 18 a 24, que nem sequer concluiu o ensino fundamental ou ensino médio, né, já na casa dos 5%, 8%, dependendo aí do indicador que você está olhando, isso preocupa. Traz essa preocupação, porque quanto mais tardio ele conclui essa formação técnica necessária, né, mais vai prorrogando a entrada dele na força de trabalho e nos deixando dependentes dessa geração 50 mais, 60 mais, que já não tem o mesmo fôlego. Está sendo forçado a se manter ainda no mercado de trabalho para não comprometer, né, a produção e a sustentabilidade da economia. Eu me lembro quando o Antônio Cabreira, ele foi o ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Eu me lembro exatamente bem que eu participei de um evento que aconteceu aí, e ele foi dar uma palestra. E ele disse isso há mais de 40 anos. Ele falou assim: está precisando com urgência no Brasil de cursos técnicos especializados, porque nós estamos percebendo que tem uma geração vindo que provavelmente vai dar problema no futuro. E chegou essa geração. E essa geração chegou. E é exatamente essa que nós estamos vendo agora. A pirâmide etária brasileira, antigamente, se você for olhar aí há 30 anos atrás, ou um pouco mais, ela era uma pirâmide bem pontiaguda, né? Quando você olha para o gráfico, ela era bem pontiaguda. Você tinha uma base jovem, né? A maior parte da população era jovem, e hoje ela mudou. Hoje ela está mais robusta ali no meio, ou seja, né, você tinha uma taxa de natalidade, né, de 3, 4, 5, 6 filhos por família. Hoje isso reduziu para 1 ponto alguma coisa. Então você tem esse envelhecimento. E é uma carga que exige que essa moçada nova cada vez mais se dedique, né, ao trabalho e tenha consciência dessa sua responsabilidade, né, com as gerações que, né, os antecederam. Expectativa de vida no Brasil.
a expectativa de vida ela está crescendo, Toninho, e o que a gente vê é que essa curva de crescimento da população, ela segue aí até por volta de 2040, 2050, depois ela começa a declinar, né? Mas a expectativa de vida, né, o tempo de vida do brasileiro vem crescendo substancialmente, né, o que faz que você tenha uma longevidade, por um lado é bom, né, as pessoas, né, vivem mais, mas tem feito com que essa população tenha, né, que se dedicar ao trabalho, né, por um período de tempo muito maior, porque senão não consegue, né, se sustentar. E o que a gente percebe é que hoje muitas famílias, muitos idosos, né, além com a sua aposentadoria, além de sustentar, né, a ele próprio, tem que sustentar ali mais 2, 3 ou 4 ou mais pessoas da família, né? E isso é algo que nos preocupa, né, no médio e longo prazo, com geração de riqueza e geração de renda. Ô Márcio, fazendo assim uma retrospectiva, a gente percebe que essa, com todo respeito, é claro que tem as exceções, mas a maioria dessa meninada que está vindo, que está aí na faixa até dos seus 18, 20 anos, de maneira geral, eu vejo que é uma população, uma geração, parece que meio perdida, não parece? A começar pela educação. Educação mesmo, formal, de escola, de ensino. É uma turma que, matematicamente falando, portuguesmente falando, está muito longe da realidade, né? Sim, Toninho, hoje a gente percebe claramente um déficit, né, na educação brasileira, principalmente em cálculo, né, que envolve a matemática e suas, né, variantes ali, como também em linguagens, que é o português. A pessoa que não tem a capacidade de desenvolver cálculos e ainda principalmente de se comunicar, né, ela se torna o que a gente chama de analfabeto funcional. Você tem uma capacidade ali mínima de leitura, mas você não tem compreensão, ou seja, você pegar um manual de um equipamento sofisticado, você não consegue dominá-lo. Né, hoje a gente fala que a gente está com uma geração, né, o nativo digital, mas não é bem assim. Ele sabe ali, às vezes, usar um WhatsApp, um Instagram, mas quando tem que evoluir para algo um pouco mais complexo, aí a situação complica. Eu me lembro exatamente, eu conversando com um médico especialista na área de urologia, ele, um sujeito assim já dos seus 65, 70 anos, ele falou assim: Antônio, eu estou muito preocupado com essa turma que está vindo aí, viu? Eu não queria cair na mão de um deles, não, se eu precisar. Eu falei, mas por quê? Não tem novos equipamentos? Ele falou, não, o equipamento é sensacional, ajuda muito, mas só que tem um pequeno detalhe. Por que esse problema está acontecendo com esse paciente? Sabe, é aquilo mais ou menos que você falou. A hora que precisa pegar um manual, o sujeito se embanana, ele não dá conta de entender muito o que está escrito ali. Então, essa turma que está vindo hoje, eles estão muito dependentes da máquina. E a máquina nem sempre acerta. Sim, é onde a gente tem reforçado cada vez mais a necessidade, né, do compromisso dos educadores, seja do ensino fundamental até a universidade, com a formação de pessoas, né, com capacidade real e principalmente, né, com consciência e sua responsabilidade para com, né, os demais. Porque recuperar depois esse tempo perdido vai muito mais tempo do que se a turma, principalmente se o governo tivesse preocupado com uma educação mais incisiva, mais séria, né? Sim, realmente. Também. Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter, que poderia ser batido mais em todas as emissoras do país, que está precisando isso aí. E eu sinto que, infelizmente, eu acho que a continuar do jeito que vai, nós vamos ter um problema muito sério daqui para frente. Obrigado, Márcio. Sempre à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe
e até o próximo programa.